Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar com vocês sobre a capoeira, sobre os movimentos da capoeira. Vamos jogar a capoeira? Então vem comigo conhecer um pouquinho mais dos movimentos, os movimentos mais básicos que a gente encontra na capoeira, né? Então o nosso objetivo é experimentar e fruir o movimento básico da capoeira, a ginga, né? Então vamos aprender a gingar. E aí, qual é o movimento básico da capoeira? Claro que é a ginga, né? Vocês já conhecem. Quais são os tipos de golpes na capoeira, né? Dentro da proposta da capoeira, que golpes nós vamos encontrar? Será que temos só golpes de ataque? Será que temos só golpes de defesa? O que a gente pode entender como golpe de ataque? O que a gente pode entender como golpe de contra-ataque? Quais são os golpes que nós podemos encontrar na capoeira? Vamos aprender um pouquinho sobre isso? Então vamos começar falando dela, a ginga. A ginga é o movimento mais básico e que garante todos os outros movimentos. Vamos dar uma olhada no slide? Ó, a ginga é a base da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. A partir da ginga surgem os outros movimentos de ataque ou contra-ataque. Os jogadores nunca estão parados e isso torna a capoeira muito bonita de se ver. Uma característica principal da ginga é essa de colocar o centro de gravidade em movimento, tá? O nosso corpo tem um centro de gravidade e para a gente não cair, para a gente não perder o equilíbrio, né? Para nós não desequilibrarmos, nós temos que manter sempre o controle deste centro de gravidade do nosso corpo, ok? Então, o que é o centro de gravidade? O centro de gravidade de um corpo é o ponto onde pode ser considerada a aplicação da força da gravidade. Vamos lembrar o que é força da gravidade? Vamos entender o que é força da gravidade? Força da gravidade é uma força física natural do planeta Terra. É uma força que puxa tudo que está no planeta Terra para o centro do próprio planeta, tá? Por isso que nós caímos. O que nos faz cair é a força da gravidade. Se não tivéssemos a força da gravidade, nós flutuaríamos, né? Na Lua, onde a Lua, né, é um astro bem menor, a força de gravidade é bem menor também. Como o nosso planeta Terra ele é bem maior do que a Lua, a força de gravidade é bem maior. Por isso que nós ficamos sempre grudados no chão, tá? E o nosso corpo, ele tem um centro de gravidade, um ponto no nosso corpo, aonde essa força age com mais especificamente, tá? Normalmente, quando nós nos colocamos na posição em pé, esse centro de gravidade fica próximo do seu umbigo, ou seja, um ponto mais ou menos central do meu corpo, tá? Então, quando eu me movimento e eu mudo as minhas posições, eu faço com que o meu centro de gravidade entre em deslocamento. E é isso que acontece na ginga da capoeira. Quando eu estou gingando, eu estou colocando o centro de gravidade em deslocamento, tá? Agora, entendemos o que é isso, né? Esse princípio físico aí que a gente vê na capoeira. Agora vamos falar dos golpes, tá? Então, são mais ou menos 52 golpes de capoeira. Esses 52 a gente está falando dos golpes básicos. Fora ainda as combinações entre esses golpes que pode ser possível, tá? Para, assim, ficar mais fácil o estudo desses golpes, eles são divididos, né, didaticamente em golpes de ataque e golpes de defesa. De acordo com algumas características de cada golpe, ele pode ser caracterizado como um golpe mais de ataque ou como um golpe mais de defesa ou de esquiva, tá bom? Os movimentos podem ser efetuados com os pés, com as mãos,
em decúbito, ou seja, né, abaixado, mais perto do solo, ou de joelho e também com a cabeça. Então, ou seja, na roda de capoeira, para executar esses golpes, eu coloco o meu corpo todo para se movimentar, tá bom? Primeira atividade nossa, então. A capoeira é uma luta genuinamente brasileira. Como podemos descrever a ginga na capoeira? Faça a sua descrição aí da ginga e a gente já volta.
Então, pessoal, conseguiu aí descrever a ginga? Então agora a gente vai exatamente estudar a ginga e conforme a gente for estudando a ginga, você vai acompanhando as suas anotações, tá bom? Vamos entender o que é o gingado, então? Vamos aprender a gingar? Então olha só, o movimento da ginga na capoeira é formado basicamente por 3 movimentos que se completam e se combinam. A gente começa com a base. Como que é essa base? Os 2 pés paralelos, né, levemente afastados um do outro, mais ou menos na mesma altura do seu ombro, tá? Então os pés não ficam juntos, um ao ladinho do outro, como também não ficam longe, mais ou menos na altura do seu ombro, tá? Essa é a nossa posição base. A partir da posição base, eu vou começar recuando o pé esquerdo para trás. No mesmo movimento que eu recuo o pé esquerdo para trás, eu levo o braço esquerdo à frente, como se estivesse me protegendo, tá? Logo na sequência, eu volto para o meu movimento de base e depois faço a mesma coisa com a perna direita, ou seja, recuo a perna direita, levo ela para trás e protejo com o braço direito. Dá uma olhada no nosso GIF aqui, ó, no nosso GIF do gingador brasileiro. Olha só, base, recua uma perna, volta na base, recua a outra perna. E junto acompanhando o movimento dos braços. A mesma perna que vai para trás, o braço vem para frente como se fosse uma proteção. Essa é a ideia da ginga, tá? Durante a roda, esse movimento não para. Os capoeiristas estão sempre gingando, tá bom? Então, a base. Na base, as pernas ficam paralelas, com os pés alinhados e afastados, os joelhos semiflexionados e o tronco se mantém um pouquinho inclinado para frente. Então, esse é o movimento da base. Depois da base, recuo para a esquerda. Para realizar o recuo para a esquerda, você precisa posicionar a ponta do pé esquerdo, dando um passo grande para trás. Os joelhos ficam semiflexionados, um pouquinho dobrados, certo? O tronco levemente inclinado para frente e o braço esquerdo fica semiflexionado à frente, na altura do rosto. E o braço direito parado do lado do corpo, tá? É como se você levasse o seu braço esquerdo para se proteger. Depois você, claro, vai voltar para o movimento da base, tá? Olha lá, voltamos à base, ou seja, a perna esquerda que tinha recuado volta à frente, de novo os pés paralelos, né? O tronco inclinado, e daí vamos para o recuo para a direita. Para realizar o recuo para a direita, você precisa posicionar a ponta do pé direito, dando um passo grande para trás, os joelhos ficam semiflexionados, o tronco levemente inclinado para frente, o braço direito fica semiflexionado à frente, na altura do rosto, e o braço esquerdo ao lado do corpo. Mesmo movimento que era para o lado esquerdo, eu faço para o lado direito, tá? E vou repetindo isso. Vou voltar para a base, recuo da esquerda, base, recuo direita. Base, recuo da esquerda, base, recuo da direita. Certo? Então aqui a gente tem a sequência da nossa ginga, tá? Recuo uma perna, base, recua a outra perna. Simples, né? Bem simples o movimento, né? Se você treinar um pouquinho, você já pega o ritmo. E se você ainda tiver um sonzinho ali de berimbau, né, de capoeira, você pode até procurar aí na internet, né? Você tem esses sons, pode colocar no seu smartphone para tocar e você já vai aprendendo a gingar aí mesmo na sua casa, ok? Agora vamos juntar esses 3 movimentos em sequência sem parar e você estará gingando, né? É o que eu falei para vocês. Não se preocupe se você errar, a sua coordenação ficará melhor se você repetir toda a sequência da ginga mais vezes. Outra coisa, gente, interessante na capoeira, a gente até descreve a técnica dos movimentos, tá? Mas essa técnica não é tão rígida. Cada capoeirista dá a sua interpretação ao movimento, tá? Então você faz o movimento do seu jeito, da forma que você entendeu que ele é executado, ok? Muito bem, então, atividade 2. Descreva agora como é formado o movimento da ginga na capoeira, tá?
Parece muito com a atividade 1, né? A ideia é essa. Lá na atividade 1 você colocou o que você achava que era, agora você aprendeu como é feita a ginga, talvez até já tenha experimentado a ginga aí, e agora você com certeza vai poder reescrever de uma forma melhor, tá bom? Tempo então para você descrever como é formada a ginga, a gente volta logo.
E aí, pessoal, conseguiu descrever certinho todos os passos da capoeira? Né? A gente vai então voltar uns slides aqui só para a gente poder responder e você tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então vamos voltar um pouquinho aqui na sequência da nossa ginga, tá? Então lembrando que tudo começa com a base, os dois pés paralelos, um ao lado do outro, certo? Joelhos levemente flexionados, e daí a gente vai para o primeiro movimento, que é o recuo da perna esquerda. Recuou a perna esquerda, braço esquerdo vem à frente. Esse recuo é grande, né? Como se desse um passo largo, um passo longo para trás, o joelho levemente flexionado e o braço vem como se viesse proteger o rosto, tá? Depois do recuo da esquerda, voltamos para a ginga, os pés paralelos novamente e na sequência o recuo da perna direita, braço direito à frente, tá bom? Esse movimento vai se repetindo, né? Esquerda, base, direita, base, esquerda, base, direita, base, esquerda, né? Você viu que só a gente repetindo já vai quase entrando naquele ritmo da ginga da capoeira, tá? Então essa é a ideia de você gingar, experimentar a ginga da capoeira. Porque depois você vai, a partir dessa ginga, se você conseguir entender bem e executar a ginga, a partir da ginga vão entrar todos os outros golpes. Os golpes de ataque e os golpes de defesa. Beleza? Espero então que todos vocês já consigam descrever e executar a nossa ginga, ok? Então, o que nós aprendemos aí hoje? Vamos dar aquela revisada? Hoje a gente falou bastante da ginga. O que é a ginga? A ginga é o movimento base da capoeira. É um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento. A partir da ginga surgem os outros movimentos de ataque e defesa. Muito bem, pessoal. Se você fosse começar hoje a treinar capoeira, você ia começar aprendendo a gingar, né? Como o nosso slide diz, a ginga é a base de tudo. Então é muito importante aprender bem a ginga para poder depois aprender os golpes, né? Não adianta a gente querer aí sair fazendo golpe aí à torta e à direita se a gente não tem o gingado bem fixado. Então vamos treinar a ginga, busca aí na internet um som de berimbau, um som de capoeira, coloca lá para tocar e começa a treinar a sua ginga, porque logo a gente vai poder encaixar aí outros movimentos, ok? Muito bem, nós ficamos por aqui, um abraço para todos, nos vemos na próxima, tchau!